Todo brasileiro estuda que Pedro Álvares Cabral chegou com sua esquadra ao Brasil em 1500, estabelecendo o primeiro contato dos portugueses com os nativos e descobrindo o território. Mas o que poucas pessoas imaginam é que durante mais de 200 anos o nome do navegador era completamente desconhecido no Brasil. E mais, que por 300 anos sequer se sabia onde ele estava enterrado. Enquanto outros navegadores como Vasco da Gama foram exaltados como heróis do Império, Cabral foi silenciado, afastado do poder e apagado da memória oficial. E curiosamente, ele seria resgatado anos depois por um esforço brasileiro, mais especificamente do imperador Dom Pedro II, em uma história repleta de intrigas, diplomacia e resgate de documentos perdidos. No vídeo de hoje, vamos descobrir como o Brasil descobriu seu próprio descobridor e os motivos pelo qual Cabral passou tanto tempo apagado da historiografia oficial. Mas, antes de começarmos o vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, seja membro agora mesmo aqui do canal. Assim você poderá ter acesso ao nosso grupo e a conteúdos exclusivos, com direito a aulas ao vivo, para se aprofundar ainda mais nos bastidores da história. Para entendermos por que Pedro Álvares Cabral foi apagado da história, temos de compreender primeiro a importância da sua viagem para o Reino de Portugal. Em 1498, Vasco da Gama chega pela primeira vez à Índia para comerciar especiarias com Samorim de Calicut. Mas os itens levados por ele são desprezados pelo líder indiano e o navegador enfrenta grandes dificuldades no comércio, pelo fato dos indianos não considerarem as mercadorias dos portugueses como valiosas. Mesmo assim, a viagem é um completo sucesso. Vasco conseguiu provar que era possível alcançar a Índia. E assim, Dom Manuel arma uma segunda esquadra, capitaneada por Pedro Álvares Cabral, com 13 navios e repletas de ouro e riquezas para serem comerciadas com Samorim. No entanto, antes de ir em direção à Índia, a tripulação de Cabral chega no litoral brasileiro em 22 de abril de 1500. No Brasil, os portugueses passam cerca de 10 dias até finalmente partirem em direção à Índia. Mas antes, eles reabastecem os navios, trocam itens e objetos com os nativos e até mesmo celebram as primeiras missas em território brasileiro. No entanto, quando chega em Calicut, Cabral comete alguns erros na sua condução com Samorim. Mesmo sabendo que os homens deixados por Vasco da Gama em sua primeira viagem tinham sido mortos, ele ainda assim confia na proteção oferecida pelo Samorim. E desse modo, os portugueses na Índia são atacados por tropas de mercadores árabes e mamelucas, fazendo com que 50 portugueses morressem, entre os quais Pero Vaz de Caminha, autor da famosa carta que narra o descobrimento do Brasil, assim como muitos frades franciscanos levados para evangelizar os indianos. Indignado com tamanha barbaridade, Pedro Álvares exigiu explicações do Samorim em como permitia que bárbaros atacassem os protegidos do rei sem qualquer penalidade. E como o governador ficou absolutamente indiferente, Cabral decidiu dar uma resposta tanto aos árabes como ao próprio Samorim. Cabral ordena a invasão das naus árabes, assaltando as cargas dos mercadores rivais, e ordena a execução de 600 árabes, o equivalente a 12 mercadores para cada português morto no assalto. Ainda não satisfeito, ele ordena o bombardeio de Calicut, que é bombardeada pelos navios portugueses por um dia inteiro. Para o historiador William Greenlee, os portugueses perceberam que eram poucos em números, e aqueles que viriam à Índia nas frotas futuras estariam também sempre em desvantagem numérica. E desse modo, essa traição deveria ser punida de forma tão decisiva que os portugueses fossem sempre temidos e respeitados no futuro. E desse modo, após muitos meses em uma viagem extremamente conturbada, os portugueses finalmente retornam a Portugal. A carga trazida por Cabral correspondia a 800% de lucro para a expedição, ou seja, de 13 navios abarrotados de armas e riquezas, retornaram apenas 4, mas o lucro seria suficiente para armar uma frota de 117 navios, 9 vezes maior. No entanto, havia um grande problema por resolver. O Samorim de Calicut fazia literalmente os portugueses navegarem meio mundo para serem enganados e assassinados à traição do outro lado do mundo. Isso era algo que ninguém podia aceitar. Assim, Dom Manuel arma a chamada Esquadra da Vingança,
que seria destinada a punir o Samorim e literalmente tocar o terror nos mares indianos. E essa esquadra deveria ser comandada por Vasco da Gama. Mas, ao que tudo indica, Cabral não teria aceitado com facilidade isso, entrando em confronto com Dom Manuel. E não se sabe ao certo o que aconteceu, mas o fato é que Cabral, provavelmente por não aceitar se submeter a Vasco da Gama, foi condenado e retirado completamente da Esquadra da Vingança. Ele iria para Santarém, onde morreria em 1520 de malária que adquiriu na Índia. E ele morreria no mais completo esquecimento. O esquecimento de Cabral era tamanho que sequer na história de Portugal se estudava ou se sabia de uma esquadra chefiada por ele em direção ao Brasil. Se sabia, por exemplo, da chegada de Américo Vespúcio e da vinda dos portugueses, mas não de uma expedição comandada especificamente por um capitão português para tomar posse do território. Essa situação só mudaria em 1773. Esquecida na infinidade de papéis da Torre do Tombo, a carta de Pero Vaz de Caminha é redescoberta por José Seabra Martins e finalmente publicada em 1816. Ou seja, por quase 300 anos, o Brasil não só não sabia quem foi seu descobridor, como sequer sabia o dia certo em que os portugueses chegaram ao Brasil pela primeira vez. E foi só no Império do Brasil que se tem um ímpeto do país em redescobrir o seu descobridor. Dom Pedro II, por meio do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, financia um historiador chamado Francisco Adolfo Van Hagen para descobrir onde está em Portugal o navegador que descobriu o Brasil. E Van Hagen logo descobre o túmulo de Cabral abandonado em um péssimo estado de conservação. E o pior, com as indicações sendo de que quem estava enterrado ali era uma mulher nobre, Isabel de Castro, com uma pequena nota indicando que seu esposo também estava ali. Ou seja, Cabral foi esquecido a um ponto que sequer o seu nome tinha no túmulo, se destacando apenas a parte que concernia a sua mulher. E por fim, esse mesmo túmulo estava extremamente mal cuidado e abandonado, o que gerou protestos de Dom Pedro II com a sua irmã Maria II, que era rainha de Portugal, mas que também havia nascido no Brasil. E esse historiador também descobre medalhões do Mosteiro dos Jerônimos, onde ele descobre alguns navegadores com rostos voltados para o Oriente, mas apenas um com o rosto voltado para o Ocidente. E esse navegador, segundo Van Hagen, seria justamente Pedro Álvares Cabral. Foi só então que em 1871 e em 1882 são feitas exumações no túmulo, onde se descobre a altura do navegador português, que era bem alto e media mais de 1,90 m. E a feição esguia, de fato, é bem condizente com a disposta no medalhão presente no Mosteiro dos Jerônimos. Foi então, nessa época, que pintores brasileiros começaram a retratá-lo em pinturas que antes eram inexistentes. Temos pintores do começo do século XX, como Aurélio de Figueiredo, que retratam Pedro Álvares Cabral em pinturas icônicas, ou o próprio Oscar Pereira da Silva, autor do famoso Desembarque em Porto Seguro. O seu túmulo e o de sua esposa em Santa Maria da Graça, em Santarém, foi limpo e parte de seus restos mortais foram transladados para o Rio de Janeiro, para a igreja de Nossa Senhora do Carmo, onde hoje repousam com dignidade. O túmulo de Cabral passou a ter uma efígie no Panteão de Portugal, em Lisboa, e ele ganhou estátuas, e nos 500 anos do descobrimento, nos anos 2000, estampou notas icônicas que circulavam por todo o território do Brasil. Mas, ainda assim, se utilizam pinturas de Vasco da Gama para retratar Cabral, pelo fato do comandante ter passado tanto tempo apagado da história. E assim, pela carta de Pero Vaz de Caminha e o resgate da memória de Pedro Álvares Cabral, que o Brasil pôde finalmente descobrir o seu descobridor. Um homem nobre, comandante de uma das expedições mais caras já montadas na história e cheio de honrarias, mas que morreu esquecido e completamente apagado da história. Curiosamente, seria o território que ele pisou pela primeira vez que seria responsável por o salvar do ostracismo, o reposicionando como um dos maiores navegadores da história de Portugal e também como descobridor português do Brasil. E você, conhecia a história do descobrimento do descobridor do Brasil? O que mais surpreendeu? Então comenta aqui embaixo, deixa o like
compartilha com quem ama história e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder os próximos vídeos.